Olá, aula de língua portuguesa e nesta aula nós vamos falar sobre os termos integrantes da oração. Nós sabemos que no período simples nós vamos ter ali os termos que são essenciais, que já falamos em outra aula, são o sujeito, predicado, predicativo, são aqueles termos essenciais da oração, mas agora nós vamos falar dos termos integrantes da oração, ou seja, aqueles termos que completam o sentido de outro termo. Então, completam o sentido. Então, por essa definição de completar o sentido de outro termo, eles são também termos que não podem faltar na oração, não podem ser retirados sob pena de a frase ficar sem sentido. Então, quais são eles? Quais são esses termos integrantes? É o complemento verbal, o complemento nominal e o agente da passiva. Falando só do complemento verbal agora, o primeiro deles, nós vamos ter o objeto direto e o objeto indireto. Então, às vezes, você pode ver o examinador falar em complemento verbal direto ou complemento verbal indireto. Então, ele está falando de quê? Do objeto direto ou do objeto indireto. E o objeto direto é aquele complemento verbal, ou seja, é o complemento de um verbo transitivo direto. Então, complementa o verbo transitivo direto. O objeto direto é aquele que vem, aquele termo que vem completar o verbo sem preposição obrigatória. Ou seja, nós estamos falando sem preposição obrigatória, porque nós vamos ver daqui a pouco que há objetos diretos preposicionados. Por exemplo, algumas pessoas tomam vinho. Numa análise sintática, você sempre deve começar pelo verbo. Então, o verbo é tomar. Você pergunta antes do verbo: quem é que toma algo? Quem é que toma? Algumas pessoas tomam. Então, algumas pessoas é o nosso sujeito simples, lembrando de aula anterior, cujo núcleo é pessoas e eu tirei o sujeito, tudo que me resta é o predicado, que no caso indica uma ação, então eu estou diante de um predicado verbal. Quem toma, toma algo, então eu tenho um verbo transitivo direto, e esse algo que é tomado é o nosso vinho, objeto direto. Perfeito? Agora, Amélia acredita em discos voadores. Veja que o verbo é acreditar. Eu pergunto antes do verbo quem é que acredita. A resposta é Amélia, sujeito simples, que também é o seu núcleo, que não existem outras palavras aqui. O restante é o predicado, que também é verbal, cujo núcleo é o verbo acreditar, e quem acredita, acredita em algo ou em alguém. Veja que a preposição já está presente aí. Então, nós temos um verbo transitivo indireto e este termo preposicionado é o nosso objeto indireto. Então, o objeto indireto é o termo que vai completar um verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é um verbo que pede um complemento, se ele é transitivo, se ele transita, se ele abre passagem, né, para um complemento, ele é transitivo, e se esse complemento veio por intermédio de uma preposição, então você tem ali o verbo transitivo indireto e o complemento objeto indireto. Agora, vamos ver o caso do objeto direto preposicionado. Vamos lá. Primeiro é importante você observar que o objeto direto preposicionado, ele vai completar um verbo transitivo direto. Então, você precisa analisar o verbo, vai ver que ele é transitivo direto, ele não exige uma preposição com o seu complemento, mas ele virá com esse complemento preposicionado em certos casos. Então, vejamos que casos são esses. Olha, se o complemento verbal for um pronome indefinido, você verá que mesmo o verbo sendo transitivo direto,
você sente a necessidade de colocar uma preposição. Mas então a preposição não é em função do verbo, não é uma exigência do verbo, é uma exigência dessa palavra que você está usando. Então, olha só, as providências tomadas beneficiaram a todos. Você pode até falar beneficiaram todos, mas fica melhor você falar beneficiaram a todos. Aí, nesse caso, você vai observar que quem beneficia, beneficia algo ou alguém. Então, olha o raciocínio. Beneficia algo ou alguém. Então, vai beneficiar quem? Está vendo que não há preposição na pergunta? Então, você está diante, sim, de um verbo transitivo direto. Então, quando você colocou esta preposição aqui, antes do pronome indefinido todos, não foi por exigência do verbo. É uma questão de um aconchego aqui dessa palavra aqui ao lado do verbo. Então, você tem aqui um objeto direto preposicionado, porque o verbo é transitivo direto. Veja outro caso. Quando o pronome pessoal oblíquo tônico vai ser um complemento. Olha, não prejudiques a mim. Então, o pronome mim, por exemplo, ele é o átono. Aliás, os pronomes oblíquos podem ser átonos ou tônicos. Os átonos nunca vêm com preposição e os tônicos sempre vêm com preposição. Então, o mi é tônico, ele sempre vem com preposição em qualquer construção frasal que você fizer. Então, você analisa o verbo prejudicar. Quem prejudica, prejudica algo ou prejudica alguém. Você prejudicou meu trabalho, ou você prejudicou sua família. Você não precisa de preposição após esse verbo, então ele é transitivo direto, sim. Mas como você vai usar o mi, e o mi sempre virá acompanhado de preposição, então mesmo que ele esteja com o verbo transitivo direto, se você usar esse pronome aí, você vai ter que colocar a preposição. Então não é questão do verbo, não é exigência do verbo, é questão deste pronome oblíquo aqui, certo? Então, não prejudiques a mim. Então, você tem aqui um objeto direto preposicionado. Ele é objeto direto, porque ele está complementando um verbo que é transitivo direto, mas ele veio preposicionado, por causa de ser um pronome oblíquo tônico. Substantivo que remete a pessoas ou evoca em sentimentos. Então, em geral, se um substantivo fizer referência a pessoas ou a sentimentos, mesmo que ele esteja ao lado de um verbo transitivo direto, virá com a preposição. Veja, não devemos prejudicar, já falamos do verbo prejudicar no exemplo anterior. Então, quem prejudica, prejudica algo ou prejudica alguém. Então, não devemos prejudicar ao próximo, então, você está com a preposição aqui, ó, não devemos prejudicar o próximo. Você pode até falar, não devemos prejudicar o próximo. Mas, se você falar ao próximo, está correto e está preposicionado, mas é complemento de um verbo transitivo direto. Então, isso aqui é um objeto direto, porém preposicionado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha o verbo amar. Quem ama, ama algo ou ama alguém. Eu amo minha casa, eu amo minha família, eu amo você, tá vendo? Eu amo meus filhos. O que está significando aí? Que você não usa a preposição com o verbo amar, mas amar a Deus, tá vendo? Essa construção aqui é bíblica, então ninguém vai discutir que está correta com a preposição a aqui, mesmo que o verbo amar seja um verbo transitivo direto. Então, aqui, remetendo a pessoa a um ser superior, né, no caso aqui Deus, nós temos um objeto direto porque ele completa o verbo amar, que é transitivo direto, porém ele vem preposicionado. Há mais casos. Por exemplo, aqui, olha, esse aqui é muito comum. É quando faz referência à parte, a uma porção, não ao todo, certo? Veja bem, bebemos de seu coquetel. Então você vê que o verbo quem bebe, bebe algo. Tá vendo? Eu bebi o café, eu bebi a água, eu bebi o refrigerante, eu bebi o leite. Então, beber é indiscutivelmente um verbo transitivo direto. Mas se você falar bebi o seu coquetel, objeto direto sem a preposição,
vai parecer que você bebeu o coquetel inteiro, todinho. Mas quando você diz bebemos de seu coquetel, então quer dizer que você bebeu parte dele, não ele todo. Então, às vezes, para indicar parte e não o todo, mesmo que você esteja com o verbo transitivo direto, você vai colocar um objeto direto com a preposição, certo? Então, ela não é uma preposição obrigatória, ela é uma preposição necessária aqui para você emitir o real significado que você quer dar à frase, de que você bebeu só parte do coquetel e não o coquetel inteiro. Mas o verbo continua sendo transitivo direto, então isso aí tem que ser um objeto direto, porém preposicionado. Necessidade de evitar o sentido ambíguo. Então, a ambiguidade é duplo sentido, né? A dupla interpretação que você pode fazer de algo que foi dito ou escrito. Então, olha só, isso acontece muito quando os termos não estão na ordem direta. Do jeito que está aqui, ó, cumprimentou, ó, que já começou com o verbo. Cumprimentou ao jogador o repórter. Então, se eu não colocasse a preposição a aqui, ia ficar cumprimentou o jogador o repórter. Aí você ia ficar assim, quem foi que cumprimentou? O jogador cumprimentou o repórter cumprimentou o jogador? Então, quer dizer, ia ter uma dupla interpretação. Para que não haja essa dupla interpretação, você aplica a preposição a, e aí, então, você sabe que quem cumprimenta, cumprimenta alguém, então o verbo é transitivo direto, e ao jogador, como você já sabe que sujeito não vem preposicionado, então o repórter é que vai ser o nosso sujeito, é ele que está cumprimentando, e o jogador é a pessoa que está sendo cumprimentada, então é o nosso objeto direto, porém preposicionado, porque nesta ordem indireta dos termos da oração, o que você poderia ficar em dúvida de quem que cumprimentou quem, certo? Agora, com a preposição, não resta nenhuma dúvida. O sujeito é o repórter, foi ele que cumprimentou ao jogador, certo? Cumprimentou o jogador. Se eu tivesse colocado na ordem direta, por exemplo, o repórter cumprimentou o jogador, não teria problema nenhum. Mas na ordem indireta aí resta a ambiguidade, certo? Então, a preposição desfaz essa ambiguidade. O pronome quem é um pronome relativo ou indefinido. E ele virá com a preposição a, principalmente quando ele é relativo, ele sempre estará com a preposição a antes, quer dizer, na preposição a não. Pode ser outra preposição, pode ser o de, pode ser o por, né? Exceto quando ele estiver na posição de sujeito. É claro que, como dissemos agora, sujeito não vem preposicionado. Então, vejamos, não reconheci a mulher a quem visitamos. Então, você vê que aqui você tem duas orações, não reconheci a mulher é uma, a quem visitamos é a outra. Então, essa preposição que está aqui se deve ao verbo da oração que nós formamos com o pronome quem. Ou seja, quem visita, visita alguém. Por exemplo, visitei a mulher. Então, você observa aí que o verbo visitar é um verbo transitivo direto, mas o pronome quem, relativo quem, ele sempre exigirá uma preposição antes dele, quando ele é relativo, repetindo, exceto quando ele estiver na função de sujeito. Então, aí você tem o quem na função de um objeto direto do verbo visitar, o sujeito é oculto nós visitamos, e preposicionado, como já foi dito. Olha outro exemplo. Não soube a quem cumprimentar primeiro. Então, veja que aqui você tem o quem novamente preposicionado e essa preposição se deve ao verbo cumprimentar, seria, só que quem cumprimenta, já vimos aqui, ó, na oração, no item anterior, que o verbo cumprimentar é transitivo direto. Então, se deveria, né, a preposição que vem antes do quem, quando ele é relativo, ou aqui no caso ele é indefinido, mas se deve ao verbo que o pronome quem trouxe para na oração que o pronome quem faz. Só que não é por
causa desse, vou até tirar daqui, ó, né? Se deve, em geral, a esse fato. Mas esses verbos aqui, eles não exigem preposição, ó, nem o visitar, nem o cumprimentar. Eles são verbos transitivos diretos. Então, a preposição a aqui está por causa do pronome quem. Mas você tem que levar em consideração que você está com um verbo transitivo direto. Então, o quem, de novo, é um objeto direto, porém preposicionado. Então, você pode até dizer, não soube quem cumprimentar primeiro. Não soube quem cumprimentar primeiro. Se você disser, não soube a quem cumprimentar primeiro, está corretíssimo e você tem aí um objeto direto preposicionado, porque o verbo cumprimentar não exige preposição. É transitivo direto. Ok? Bom, agora nós vamos lembrar também que nós temos o objeto pleonástico. Então, antes de mais nada, você tem que lembrar que pleonasmo é uma figura de linguagem e que se baseia na superabundância, ou seja, que consiste na repetição de palavras e ideias. Melhor dizendo, repetição de ideias para enfatizar alguma coisa. Então, quando você diz assim, olha, este livro eu o fechei já na primeira página. Então, você está aqui com o verbo fechar, que é transitivo direto, porque quem fecha, fecha algo. Então, se você fechou o livro. Então, pronto, você tem um verbo transitivo direto. Então, fechei, aqui, ó, ó, o sujeito eu fechei. Fechei o quê? Eu fechei este livro. Então, nós temos aqui o nosso objeto direto. Perfeito. Mas quando eu coloco a vírgula aqui e recomeça aqui a oração, continua a oração, este livro, eu o fechei. Você vê que esse o é o mesmo livro que você falou antes. Ou seja, você repetiu a ideia aqui. Então, você tem aqui o que você chama de objeto direto pleonástico, porque ele é objeto direto do verbo. Aliás, o pronome oblíquo é sempre objeto direto. E é pleonástico porque ele está repetindo o objeto direto com o qual você iniciou o período por motivo de querer dar ênfase. Se você começou com esse tema aí, este livro, você quer enfatizar esse termo, entendeu? E aí você então coloca ele na frente para chamar atenção para ele, este livro. Eu o fechei. E aí repete a ideia do livro aqui no o. Então, é objeto direto, é repetido, repetição de ideia é pleonasmo. Então, é um objeto direto pleonástico. Outro exemplo. Meus sobrinhos, eu não os vejo há algum tempo. Então, veja bem, é o verbo ver que está em questão, que é transitivo direto, porque quem vê, vê algo ou vê alguém. Eu não vejo quem? Meus sobrinhos. Então, claramente, eu comecei a frase com o objeto direto. Quando falou eu não os vejo. Esse os está repetindo a ideia de meus sobrinhos. Então, é objeto direto novamente repetido. Então, objeto direto pleonástico. Ao gato, o que lhe demos foi bolinho de carne. Então, o verbo dar é transitivo, direto e indireto. Porque quem dá, dá algo a alguém. Aqui mesmo, ó, nós, sujeito oculto nós demos o quê? Bolinho, né? Nós demos bolinho a quem? Ao gato. Então, vamos analisar só essa parte que nos interessa aqui, está formando um objeto indireto. Ó. Demos a quem? Ao gato. Então, não deu o gato. Você não deu o gato para alguém, você deu algo para o gato. Então, você deu ao gato, objeto indireto, né, o bolinho. Agora, o que lhe demos, você já sabe que o lhe, quando complemento verbal, é sempre objeto indireto. Esse lhe é o gato. Ao gato, o que lhe demos, então, o lhe é ao gato. Então, o lhe é um objeto direto pleonástico, porque está repetindo
a ideia. É um objeto indireto, porque ele é sempre objeto indireto quando complemento verbal, e é pleonástico, perfeito? Porque está repetido, tá? O objeto indireto já havia aparecido aqui como uma ênfase para o elemento, né? Gato, você quer destacar o gato. A mim ensinaram-me muito. Então, quem ensina, ensina algo a alguém. E esse alguém sou eu, que veio representado aqui por a mim. Então, ensinaram a quem? A quem? Ensinou a mim. Então, aqui nós temos o objeto indireto. E esse me é o mesmo a mim. A mim ensinaram-me muito bem. Então, é o objeto indireto repetido aqui. Então, objeto indireto pleonástico. Perfeito? Agora falemos do complemento nominal. Então, nós temos o complemento verbal, temos o complemento nominal e o agente da passiva como termos integrantes. Então, falemos agora do complemento nominal. Então, enquanto o complemento verbal completa verbo, então a própria nomenclatura aqui já adianta para você. O complemento nominal completa nome. E para efeito de nome nessa matéria, então o que não é verbo aqui vai ser nome. Então, nós vamos ter o complemento nominal, que é um termo que virá sempre preposicionado, sempre preposicionado, completando um nome, e esse nome será um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Então, vejamos. Frituras fazem mal ao fígado. Então, você vê que aqui nós temos a palavra mal como substantivo, porque ele está aqui, não é indicando o modo de verbo. Está indicando é aquilo que a fritura faz mal. E, então, você tem um substantivo aqui que é abstrato, e aí você poderia simplesmente falar, as escrituras fazem mal, ponto final. Aí a pessoa poderia te interrogar, fazem mal a quê? Ou fazem mal a quem? Então, você observa que pode, né, parte daqui uma pergunta, ó, fazem mal a quê? Ou então, fazem mal a quem? Certinho? Então, a resposta é ao fígado. Então, fazem mal ao fígado. Então, essa resposta está com a preposição combinada com o artigo o, complementando o sentido do substantivo mal, certo? Que, no caso aqui, representa doença, no caso, né? Então, um substantivo abstrato. Agora, então aí é um complemento nominal de nome, de substantivo. Daqui a pouco eu vou voltar nessa questão. Deixa eu ver se eu. Aí depois eu vou voltar aqui antes de passar para o agente da passiva, para eu falar mais um pouco sobre o complemento nominal de substantivos, porque ele pode gerar uma dúvida com um outro termo que nós veremos na próxima aula. Mas vamos falar desses outros dois exemplos aqui, que são mais simples, porque não vai haver dúvida nenhuma quando você vir um termo preposicionado, aqui, ó, preposição com, aqui, de mim, preposição de, e que estiver se referindo a um adjetivo ou a um advérbio. Então, olha só, estamos ansiosos com a sua chegada. Então, estamos ansiosos. Eu poderia colocar ponto final aqui. Mas quem está ansioso com algo, por algo. Então, isso você está ansioso pelo quê? Por quê? Ah, estou ansiosa com a chegada de fulano. Então, veja bem, aí você esclareceu o sentido da palavra ansioso, mas com um termo preposicionado. Então, você não precisa ficar com dúvida, não. A hora que você tiver certeza de que aquele termo preposicionado se refere a um adjetivo, você pode ir lá escrever complemento nominal para ele, sem medo de ser feliz, tá? Depois, fique perto de mim. Então, ó, fique perto. Se eu falar só fique perto, você pode ter dúvida. Você pode perguntar, perto de quê ou de quem, né? Perto da porta? Perto do carro?
perto da calçada, perto da árvore, não, perto de mim. Tá vendo que dava para você pensar muitas coisas? Então, por isso aqui complementa a palavra perto. Complementa, porque aí dá sentido ao que você quer dizer e não deixa nenhuma dúvida para quem estiver escutando, certo? Então, complementou. Perto é um advérbio que indica uma noção de lugar. Então, é um advérbio. Então, se você tem um tempo preposicionado se referindo a um advérbio, não tenha medo de responder complemento nominal, certo? Então, repetindo, termo preposicionado. Pode anotar aí no seu material. Olha, termo preposicionado se referindo a adjetivo ou advérbio é sempre complemento nominal, certinho? Então, se referiu a adjetivo ou a advérbio, se você falar que é outra coisa, é porque você não prestou atenção nisso aqui. Estou te dizendo, é sempre complemento nominal, entendeu? Agora, se esse termo preposicionado se referir a um adjetivo, a um substantivo abstrato, como você viu aqui nesse exemplo, frituras fazem mal ao fígado, você tem que pensar duas vezes, porque com certos substantivos abstratos, eu também posso ter adjuntos adnominais, certinho? Então, vamos lá. Olha, se o substantivo for concreto e tiver um termo preposicionado, você não pense em complemento nominal, não. Pode, você pensa em adjunta de nominal. Mas se o substantivo for abstrato, você pode pensar nos dois, certinho? Então, vejamos a diferença. Olha, se eu falar assim, a construção, a construção do prédio foi demorada. A construção do prédio foi demorada. Aqui, aí eu vou colocar outra frase bem parecida, quer ver? A construção do engenheiro, não, vou colocar engenheiro, não, vou colocar a construção do pedreiro é perfeita. Então, você tem aqui um substantivo abstrato nas duas frases. Substantivo abstrato, substantivo abstrato. Então, ótimo. Aqui você tem do prédio e do pedreiro termos preposicionados. Mas você observa que aqui, na primeira frase, na primeira oração, a construção do prédio, você observa que o prédio é o alvo, ele é o paciente. Não, vou fazer assim, ó. Paciente da ação da construção. Ou seja, a construção do prédio nos remete à ideia de que o prédio foi construído. O prédio foi construído. Então, nesse caso, eu já coloquei paciente com o C maiúsculo e o N maiúsculo para chamar a atenção. Nesse caso aqui, que você viu que prédio é o alvo da construção, ele foi construído, então aí você tem um complemento nominal, que é paciente. Ele é paciente da construção, ele não é o agente da construção. Então, paciente tem o C e o N de complemento nominal. Já no exemplo, a construção do pedreiro é perfeita. Então, eu estou dizendo que o pedreiro faz uma construção perfeita. Então, aqui o pedreiro é o agente da construção. Ele fez, ou seja, o pedreiro, o raciocínio é esse, ó, o pedreiro construiu algo.
certo? Ele construiu algo e este algo para mim ficou perfeito. Então, ele é o agente. Então, aqui do pedreiro é adjunto adnominal, certo? Então, em certos casos, complemento nominal vai se confundir com adjunta de nominal, mas quando isso pode acontecer? Quando estiverem se referindo a certos substantivos abstratos, certinho? Mas se estiver se referindo a adjetivo e advérbio, não tem esse negócio de confundir, não. É sempre complemento nominal. Agora, o tempo preposicionado que se referir a um substantivo abstrato, se você ficar na dúvida, você busca por esse quesito aqui. Se aquele tempo preposicionado representar o paciente, ou seja, sofreu a ação daquele nome, então é complemento nominal. Se ele é o agente, ele praticou a ação daquele nome, então é uma adjunta de nominal. Perfeito? E vamos para o agente da passiva. Falando em agente, então agente é aquele que faz, é quem faz algo, é quem pratica algo. Passiva é referência ao verbo cujo sujeito é paciente, cujo sujeito sofre a ação, ele não pratica, ele sofre. Então, vejamos, as flores foram colhidas pelo jardineiro. Então, aqui eu tenho o verbo, a locução verbal, foram colhidas. Eu pergunto antes da locução, o que é que foi colhido? E você me responde, as flores. Então, aqui você tem um sujeito que é paciente, porque as flores não praticaram a ação de colher, elas sofreram a ação de serem colhidas. Então, se o sujeito é paciente, o verbo está na voz passiva. Diga-se de passagem que aqui é uma passiva analítica, porque nós temos uma locução verbal. Agora, pelo jardineiro, dá para você ver no contexto que as flores foram colhidas pelo jardineiro. Então, que é o jardineiro é quem faz, é quem pratica a ação de colher as flores. Ou seja, quem pratica a ação do verbo que está na voz passiva. Se ele pratica uma ação, ele é um agente. Se ele praticou a ação de um verbo que está na voz passiva, ele é o agente da passiva. Então, o agente da passiva é mais um termo preposicionado que nós vamos ter ao longo do nosso período simples. Nós temos o objeto indireto, nós temos o complemento nominal, nós temos o agente da passiva, a ajuda de nominal, a ajuda de verbial, mas cada um tem uma razão de estar ali na frase. Então, você tem, com o jardineiro, em geral, é a preposição por que vai aparecer. Porque mesmo que apareça a preposição de, outra preposição não vai existir. É o por. Se aparecer a preposição de, por exemplo, a cidade estava cercada de policiais. Você pode substituir pelo por. A cidade estava cercada por policiais. E essa preposição por pode vir contraída com os artigos o, a, os, as, formando pelo, pela, pelos, pelas, certinho? Então, a preposição por já te adianta que pode ser agente da passiva. Aí, para ter a certeza de que é agente da passiva, você tem que ver que ele realizou a ação, foi ele quem fez a ação do verbo. Perfeito? Então, é isso aí. Aí nós ficamos, então, com os três termos integrantes da oração, é o complemento verbal, o complemento nominal, o agente da passiva. Agora vamos treinar nas questões. Olha, a questão 1 diz o seguinte: a frase abaixo, cujo termo sublinhado exerce função sintática de objeto direto, ou seja, ele completa um verbo transitivo direto, ele vem sem preposição obrigatória. Objetos, eles têm valor passivo. Então, vamos lá. Viu-se o acidente. Então, você tem o verbo ver. O verbo ver realmente é um verbo transitivo direto. Porém, quando você tem um verbo transitivo direto, mas o se, este se será um pronome apassivador.
Então, numa oração como essa aqui, viu-se o acidente de longe, corresponde a você dizer que o acidente foi visto de longe. Então você pergunta: quem é que foi visto? O acidente. Então, o acidente é um sujeito paciente, porque ele não viu, ele foi visto. Então, foi visto é verbo na voz passiva. Então, foi visto é a mesma coisa de viu-se. Então, viu-se é voz passiva, só que sintética ou analítica, ou pronominal, tá? Sintética ou pronominal, porque ela vem com o pronome si, e o acidente aqui é apenas nosso sujeito paciente, não é o nosso objeto. Necessita-se de transporte rápido. Só de você vir que tem preposição, você já sabe que não está diante de um objeto direto, porque quem necessita, necessita de algo, de alguém. Então, nós estamos sim diante de um verbo transitivo indireto, e aqui é o nosso objeto indireto, e esse se, nesse contexto, com verbo transitivo indireto, ele é índice de indeterminação do sujeito. Então, neste período, você tem apenas o predicado verbal, o sujeito está indeterminado. Você tem o verbo e o seu objeto indireto. Alugamos ontem o apartamento. Então, alugar é o verbo. Quem aluga, aluga algo. O sujeito está oculto, nós. Então, sujeito oculto, nós. Nós alugamos ontem o apartamento. Quem aluga, aluga algo, que ele é um verbo transitivo direto, e o apartamento é o nosso objeto direto, é o que nós estávamos buscando, certo? O navio atracou atrasado no cais. O verbo é atracou. Quem é ou o que é que atracou? O navio, sujeito simples. Atracou. Então, pronto, poderia ter colocado ponto final aqui. Atracou, ele parou, né? Estacionou lá no cais. No cais é o lugar, é o adjunto adverbial de lugar. Então, ele é um verbo intransitivo e isso aqui é a característica do sujeito, é um predicativo do sujeito, porque aqui é adjunto adverbial, não vou falar agora não, deixa para a próxima aula. O menino não gostava de algodão doce. Então, quem gosta, gosta de algo, gosta de alguém. Então, você está diante de um verbo transitivo indireto e do seu objeto indireto. Resposta, letra C. Aqui na questão 2, nós temos um trecho e depois nós vamos analisar se é período simples, se é período. Aliás, se são dois períodos simples, se é um composto e um simples. Então, nós já vamos ler esse período e já vamos fazendo as análises. Olha, os peões, como se sabe, não jogam de fato. Os peões são jogados. Então, veja bem, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um período aqui, que eu tenho um ponto aqui, então eu tenho um período. E nesse período eu tenho dois verbos. Então, aqui eu já tenho um período composto, porque eu tenho dois verbos. Agora, aqui eu tenho o verbo ser e o verbo jogar, mas eles estão formando uma locução verbal. Então, uma locução verbal forma um período simples. Então, essa outra oração é um período simples, oração absoluta. Ou seja, existe absolutamente uma oração aqui, só ela neste período. Então, nós temos dois períodos, eu tenho dois pontos finais. Os verbos delimitam o número de orações que eu tenho no período. Os pontos finais, por exemplo, que exigem letra maiúscula depois, delimitam os períodos. Então, eu tenho dois pontos finais, eu tenho dois períodos. O primeiro é composto e o segundo é simples. Então, vamos lá. Eu tenho dois períodos simples? Errado. Eu tenho dois períodos, um composto e um simples. Aqui está indo certo. O período simples apresenta uma estrutura verbal na voz passiva. Voz passiva é quando a gente tem o quê? Um sujeito paciente.
Então, vamos lá, nesse período simples. Os peões são jogados. Quem é jogado aqui? Os peões. É o nosso sujeito e eles não jogam, eles são jogados. Então, sim, é sujeito paciente. Então, são jogados. Está na voz passiva, sim. Então, até agora está tudo certo. Com o agente da passiva, opa, com o agente da passiva, não. Falou que os peões são jogados, mas não falou por quem. Então, faltou o agente da passiva. Então, letra B está fora. Como a letra A. Dois períodos simples, nós já falamos que não tem dois períodos simples. Dois períodos, um composto e um simples. O simples apresenta uma estrutura verbal na voz passiva, sem o agente da passiva, recurso que contribui para a impessoalidade da informação veiculada. Ou seja, essa informação de que os peões são jogados, ela traz um caráter de impessoalidade no sentido de a gente não saber quem praticou a ação. Corretíssima a letra D na número 2. E vamos a 3. A vencedora foi escolhida pelos jurados, alternativa que apresenta a classificação dos termos em destaque. Então, primeiro você observa que pelos jurados veio com a preposição por, mais o artigo os, né, com uma contração, e beleza, isso aí já adianta alguma coisa para a gente, né? Nós já conversamos sobre isso. E nas conversas que nós já tivemos até agora, já dá para nós eliminarmos de cara dois termos. Um sujeito nunca vem preposicionado e o objeto direto também não vem preposicionado, só quando em termos especiais, que não é o caso aqui. Então, já eliminamos duas. Aposto está muito difícil, porque aposto vem, em geral, ele vem com vírgulas, ou pode ser um travessão, ou pode ser parênteses, mas na maioria das vezes é com vírgulas. Só existe um tipo de aposto que vem sem vírgula quando ele especifica um nome e não é o caso, porque os jurados aqui não estão especificando o nome. Olha só, a vencedora foi escolhida pelos jurados. Eles não vieram para especificar nome, eles vieram aqui para praticar a ação de escolher a vencedora. Ou seja, se praticou a ação, é o agente. A vencedora foi escolhida. Quem foi escolhida? A vencedora. É um sujeito que não escolheu, foi escolhido. Então, é um sujeito paciente. E foi escolhida é a locução verbal na voz passiva. Porque se eu tenho sujeito paciente, eu tenho verbo na voz passiva. Sujeito paciente, aquele que sofre a ação do verbo. Olha só, o verbo aqui é o verbo ser, que é o verbo auxiliar, mas o verbo principal, que é escolher, que está no particípio, escolhida. E, então, o verbo principal é escolher. A vencedora, que é o sujeito, não praticou a ação de escolher, ela sofreu a ação de ser escolhida. Então, ela é um sujeito paciente. E quem praticou a ação de escolher foram os jurados. Então, eles são o agente desse verbo que está na passiva, agente da passiva. A construção de edifícios altos, lembrou até o exemplo que eu dei lá na teoria, parece com esse. Lembra? A construção do prédio, né? O prédio foi construído. A construção de edifícios altos, você pode falar que edifícios foram construídos ou são construídos, né? Porque aqui não tem tempo verbal ainda, não enviou o restante. Então, mas você já viu que este termo aqui é alvo. Este termo é paciente do nome construção, que é um substantivo abstrato. Os edifícios não construíram, eles foram construídos. Só de eles serem paciente, olha aqui, ó, o C e o N em paciente de complemento nominal. Então, a resposta vai estar aqui. Então, olha só, objeto indireto também vem como
preposição, mas não para se referir a nome, e sim a verbo, ok? Então, já matamos, já tiramos três alternativas. Então, a construção de edifícios altos, muitas vezes, talvez por desinformação, motivo de alarme entre alguns membros da comunidade. Veja bem, pessoal, membros da comunidade. Está preposicionado também e se referindo a membros, mas membros é um substantivo abstrato. Por quê? Abstrato não, concreto. Por quê? Porque esses membros aqui representam as pessoas. Membros aqui é pessoa. Então, pessoas são substantivos concretos, é substantivo concreto. Então, membros é substantivo concreto, e quando isso acontece, você não tem dúvida de que está diante de adjunta de nominal, certo? Então, alguns membros da comunidade, ou seja, membros dela, tem uma ideia de posse aqui. Quando você vir também essa ideia de posse, pode ter certeza que você está diante de adjunto de nominal, letra D, na número 4, ok? Questão 5. Nós vamos ler este texto para dizermos se os termos pesca e valor são núcleos de agentes da passiva. Bom, então, antes de ir para lá, tem que recordar o que é um agente da passiva. É o termo que vai estar preposicionado, vou até começar com isso aqui, ó. Preposicionado, pratica a ação do verbo. A ação esta sofrida pelo sujeito. Pronto, recordei o que é agente da passiva. Agora eu vou lá e vou descobrir se eles representam termos que estão com preposição e que praticam a ação do verbo, a ação esta sofrida pelo sujeito. Atualmente, os tubarões brancos são considerados uma espécie em estado vulnerável de conservação pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Os predadores são ameaçados principalmente pela pesca e pelo alto valor de suas mandíbulas. Então, veja bem, os predadores são ameaçados. Quem é ameaçado? Os predadores, é o sujeito. Esses predadores estão ameaçando? Não, eles estão sendo ameaçados. Então, o sujeito paciente. Sujeito paciente. O fecho, de novo. Sujeito paciente. Bom, então eles estão sofrendo ameaças, eles estão ameaçados, mas eles são ameaçados por quê? Ou por quem? Eles são ameaçados pela pesca e pelo alto valor de suas mandíbulas, dentes e suas barbatanas. Então, quer dizer que a pesca e o valor das suas mandíbulas ameaçam esses predadores. Então, sim, certíssimo, esses termos representam os núcleos dos agentes da passiva que apareceram aí no texto. Perfeito. Questão 6. Alternativa em que aparece o objeto direto e o objeto indireto na mesma frase. Então, vamos lá. Na mesma frase, isso mesmo. João informou o acidente aos familiares. Ó, ficou mais fácil do que a encomenda, porque olha só, o verbo é informar. Aí eu pergunto, quem é que informou? É o João, nosso sujeito simples. E, aliás, a gente praticou uma ação, né? Então, você tem que um verbo na voz ativa. Agora, olha só, quem informa algo. Então, ele é o verbo transitivo. Quem informa algo, transitivo direto. Mas alguém também. Então, ele é transitivo direto e indireto. Ou seja, é um verbo bitransitivo. Eu posso fazer duas perguntas após ele, ver? Informou o quê?
O acidente. Então, aqui eu tenho um objeto direto, porque completou o verbo sem preposição. Aí eu vou fazer outra pergunta. Informou a quem? Aos familiares. Aqui é um objeto indireto, porque tem a preposição. Então, nós temos a resposta aqui na letra A. Na letra B, você tem o verbo comer. Quem foi que comeu alguma coisa aqui? O menino faminto. É o nosso sujeito simples, cujo núcleo é menino. Comer o bolo é o nosso predicado e o verbo comer é transitivo direto, porque aqui quem comeu, comeu algo. Comeu o quê? O bolo, que é o nosso objeto direto. O assunto interessava-lhe, o verbo é interessar. O que é ou quem é que interessava? É o assunto que interessava. Então, o assunto é o nosso sujeito simples, cujo núcleo é assunto. Interessava, aquilo que interessa interessa a alguém. Então, interessava a quem? A ele. Mas não tem a ele aqui, mas tem o lhe. Então, você observa que o lhe representa um termo que, se eu fosse escrever qualquer outra palavra, eu iria colocar preposicionado. Interessava a ele, ou interessava a ela, ou interessava a mim, ou interessava a todos, ou interessava à mulher, né? Ou interessava ao homem, né? Você não vai falar que o assunto interessava o homem, não. O assunto interessava ao homem, à mulher, a todos, a mim, a ele, a ela. Enfim, o lhe é sempre objeto indireto. Então, sim, você está com o verbo transitivo indireto. Ao irmão, a irmã perdoou. Tá vendo? Olha só as é, ordens indiretas aqui. Então, o que que a gente faz? Sempre no verbo é que você começa a análise sintática. Aí você vai perguntar: quem é que perdoou alguém aqui? Quem perdoou? Alguém perdoou. Quem perdoou? Só pode ser a irmã perdoou. Ah, mas eu pensei que fosse o irmão. Jamais, porque olha a preposição aqui. Sujeito não pode vir preposicionado. Então você tem que o sujeito simples, cujo núcleo é irmã. A irmã perdoou a quem? Ao irmão, que é o objeto indireto. Nesse caso aqui, o verbo perdoar é transitivo indireto, porque o objeto é pessoa. Quando o objeto é pessoa, a regência do verbo perdoar é indireta, ou seja, tem que vir com a preposição. Se fosse coisa, por exemplo, a irmã perdoou a dívida. Dívida é coisa. Então, aí o verbo seria transitivo direto. Isso é regência verbal. Nós vamos estudar daqui a alguns, nas próximas aulas, tá? Então, número 6, letra A. Na questão 7, nós temos lá na linha 31 o termo do habitat marinho e aqui diz que ele exerce a função sintática de complemento nominal. Então, antes de eu ir ao texto, eu vou recordar aqui. Complemento nominal completa nome. Então, primeiro eu começo com aqui, ó. Sempre preposicionado, certinho? Sempre preposicionado, ok? Segundo, completa nomes. Completa nomes. Que nomes ele vai completar? Substantivo abstrato. Se eu for confundir com o adjunto de nominal, eu vou me lembrar que aqui no caso ele vai ter valor, esse complemento preposicionado vai ter valor de alvo, de paciente, tá bom? Ou então ele completa adjetivo, ou então ele completa advérbio. Se completar advérbio ou adjetivo, o termo preposicionado é sempre complemento nominal, ok? Se completar substantivo abstrato, ele terá o valor de alvo do nome, paciente do nome, perfeito? Então, lá vamos nós. As mudanças climáticas também são apontadas como um agravo para a perda e a degradação do habitat marinho. Então, vamos lá. Perda é um substantivo.
abstrato. Degradação é outro substantivo abstrato. Então, beleza. Perda de quê? Do habitat marinho. Degradação de quê? Do habitat marinho. O habitat marinho não, não está perdendo, ele está sendo perdido. Ele não está degradando, ele está sendo degradado. Então, ele não está praticando a ação de perder, ele não está praticando a ação de degradar. Ele está sofrendo a ação. Ele é paciente da perda, é ele que está sendo perdido, é ele que está sendo degradado. Então, certíssimo, é complemento nominal mesmo. Número 7, certo. 8, nós temos termos destacados e numerados, e nós vamos achar qual deles que exerce a função sintática de objeto direto. Olha que beleza, objeto direto. Aí o que é que você vê? Você vê que o número 2 já veio com preposição, então não tem como ser objeto direto. Aí eu venho aqui e já tiro 2. Ah, eu estou vendo também aqui, no problema também veio com preposição, a preposição em mais o artigo o. Então, o número 1 também não pode ser, certo? Ah, estou vendo mais uma preposição aqui, ó, no número 5. Então, pronto, o número 5 também não pode ser objeto direto. Então, é claro que existe o objeto direto preposicionado, que aparece muito pouco nos concursos, mas que, é claro, depois que eu estudo, eu sei que pode ter essa possibilidade. Mas primeiro, em primeira mão, objeto direto é sempre posição. Então, isso já me dá condições de eliminar essas três alternativas. Aí, se não der certa resposta, eu vou pensar no objeto direto preposicionado. Mas eu acho que não vai precisar, não. Quer ver? Estamos viciados no problema, imersos na espiral de violência e não enxergamos a solução escancarada. Olha só, não enxergamos, é um verbo. Quem enxerga, enxerga algo, então ele é transitivo e é direto. Então, a solução pode ser objeto direto. Número 3. Então, o número 3 está aqui na letra C. O número 4, a solução escancarada em nossa frente. Então, não tem a preposição, mas não completa o verbo enxergar. A solução que está escancarada à nossa frente. Certinho? Então, pronto. Número 8, letra C. O número 3 é que trouxe o termo grifado e classificado como objeto direto. Questão 9. O termo surgiu a partir da constatação de que algumas mulheres estariam abrindo mão de suas carreiras para retornar aos lares e cuidar ostensivamente de seus filhos adolescentes. A oração sublinhada no período acima desempenha a função sintática de... Bom, primeira coisa que você olha, ela veio com preposição. Então, se veio com preposição, pode ser qualquer uma dessas respostas, certinho? Agora vamos com calma analisar então o que ela será. A partir da constatação. Constatação de quê? Então, eu estou vendo que esta oração que está destacada se refere à constatação, que é um substantivo abstrato. Nesse caso, eu já vou eliminar objeto indireto. Por quê? Porque um termo preposicionado para esse objeto indireto tem que se referir ao verbo. E o verbo aqui é surgiu, não tem nada a ver com de que algumas mulheres, né? Então tem nada a ver. Então surgiu a partir da constatação de que algumas mulheres. Então, de novo, eu volto aqui nas alternativas e elimino também o adjunto adverbial, porque adjunto adverbial também se refere principalmente a verbo. Ele pode se referir a um adjetivo, pode se referir a outro advérbio, mas principalmente a verbo. Não é o nosso caso, certinho? Então, fique esperto. Viu um termo preposicionado, viu com o que ele se refere? Se refere a um nome, duas alternativas estão definitivamente fora. Agora, pode ser o adjunto nominal? Pode. Pode ser complemento nominal? Pode. Como eu vou constatar a resposta? É saber se
o termo grifado é alvo do nome ou se é agente do nome. A constatação de que algumas mulheres estariam abrindo mão, então será que algumas mulheres constataram ou será que elas são alvo da constatação? Então, ó, a partir da constatação de que algumas mulheres estariam abrindo mão, elas estão representando o alvo da constatação. Elas não constataram, isso foi constatado. Então, não é uma dívida nominal, é letra D na número 9, complemento nominal. A questão 10 também trouxe um termo destacado. É uma oração, ó, que a maioria dos estados não tem leis contra isso, tá vendo? Tem verbo, então trouxe uma oração destacada. E o enunciado nos cobra o seguinte: a alternativa que apresenta a função sintática exercida pela oração subordinada em destaque no período. Então, veja bem, você tem uma oração subordinada, porque olha só, é, uma investigação da CNN sobre fraude de fertilidade em todo o país descobriu, tem um verbo, então que tem a oração, descobriu, se eu colocar ponto final, vai ficar sem sentido. Então quer dizer que eu preciso continuar para dar sentido a quê? Para dar sentido a este verbo aqui, ó. Então, pronto. Já sabe, olha só, já sabe que vai dar sentido ao verbo. Descobriu, quem descobre, descobre algo. Descobriu o quê? Descobriu isso. Então, veja bem, se eu falar que o país descobriu isso, você ia falar direto. O país descobriu é, a cidadania. O país descobriu o ouro. Então, você ia falar objeto direto. Mas aí você vê essa oração desse tamanho, você pensa, mas isso é um objeto direto? Bom, é claro que objeto indireto ela não pode ser, porque não veio com preposição. Predicativo não pode ser, porque o predicativo vem após verbo de ligação. E descobrir nunca foi verbo de ligação, certo? Vocativo não pode ser, porque vocativo é um chamamento, ou seja, representa ser com quem se fala, e além disso, vem sempre com vírgulas, vem isolado por vírgulas, certinho? Então, você poderia ficar entre sujeito e objeto direto, mas você está vendo que se refere ao verbo como complemento dele e não como quem descobriu, certo? Porque quem descobriu foi o país. O sujeito já está ali, é o país descobriu. Então, não é o sujeito, é uma oração com a função de objeto direto. E nas próximas aulas também nós vamos estudar as orações subordinadas substantivas, que é esse caso. Aí você vai ver que elas exercem funções sintáticas, como sujeito, objeto direto, objeto indireto, e essa aqui veio como objeto direto. É igual ao objeto direto simples, certo? Só porque ela tem um verbo, então ela é uma oração, mas ela veio fazer o papel de um complemento de um verbo transitivo direto. Então, número 10, letra A. E espero que você tenha gostado e te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!